Então, começamos aqui a nossa live, com os nossos convidados aqui conosco. Eu queria apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Olha que honra para nós, né? Temos aqui o Dr. Walter Garcia, que é médico, né, especialista em nefrologia. A doutora Caroline Laude Salim, que é também médica formada, ela é especialista em medicina intensiva. O Paulo aqui na verdade, ele é o resultado do trabalho desses médicos, ele é um transplantado. E o Paulo é um policial civil aposentado, e tem também histórias lindas do sucesso do trabalho desses dois médicos, né, e seus representantes, seus colegas, bem como de possíveis doutores. Eu queria passar para a apresentação e boas-vindas da doutora Caroline Salim. Doutora, a sua apresentação, a sua história um pouquinho, a sua formação, qual a sua função nessa escala da vida, da salvação, aí, da doação de órgãos? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, né, para participar dessa discussão sobre esse tema, que é muito rico, né? Eu sou formada pela UBA em 2010, sempre trabalhei aqui em Canoas, trabalho no HPS de Canoas aqui, já trabalhei no Gracinha também, no Hospital Universitário, e trabalho tanto com medicina de emergência quanto com medicina intensiva. Então, essa minha vivência assim, mais específica com a doação de órgãos vem desde 2013, quando eu comecei a participar no HPS de Canoas da comissão intra-hospitalar, né, de doação de órgãos, e é um trabalho realmente que nos agrada muito, né? É um momento que a gente vive uma dor muito intensa com uma família, dor da perda, mas que a gente também está ali presenciando um ato de amor, né, que é o ato da doação de órgãos. Então, com certeza, é um trabalho que nos gratifica muito. Obrigado, doutora Caroline Salim. Esse trabalho eu sei que deve gratificar os operadores dessa engrenagem, né? Mas nós, os espectadores, vocês podem ter a certeza que é um assunto que nos sensibiliza, viu? É difícil falar desse assunto sem se emocionar. Doutor Walter Garcia, apresenta para nós, meu doutor amado. Como é que vai? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Eu já sou um pouquinho mais velho que a Carolina. Eu me formei em 75 e sou responsável pelos transplantes de rim da Santa Casa desde 77. Fazem 43 anos. E trabalhei muito também com doação. Eu fundei em 87 a Central de Transplantes do Rio Grande do Sul e agora me aposentei lá. Então, só estou na Santa Casa e trabalhando muito na região norte do Brasil, porque lá está muito desassistida. Então, a gente tem dado há uns 4, 5 anos apoio para desenvolver a região norte. Mas esse é um assunto, como disse a Carolina, muito envolvente. Assim, a gente que entra nisso fica muito emocionado e não larga. É um vício. A sua especialização é nefrologia, é isso? Nefrologista. Eu trabalho basicamente com transplante de rim e doação de órgãos em todos os sentidos. E gestão de transplantes, essas coisas. Parabéns por esse trabalho maravilhoso. Eu, quando estava para organizar essa live, eu ficava imaginando, né? Algumas pessoas vêm a falecer para que outros possam viver. Né? E essa é a magia do transplante. Essa é a magia. Eu lembro de forma tristeza, saudade. Eu lembro de um versículo na Bíblia que Jesus, o mestre, ele disse: eu morri para que vocês tenham vida. Então eu vejo que aquelas pessoas que são os doadores, eles são imitadores do Criador, né? Eu morri, mas eu continuo dando isso, né? E sobre isso, de continuar a vida, eu passo a palavra para o Paulo Figueiredo, que é um transplantado. Como é que tu tá, Paulo? Fala um pouquinho da tua vida. Então, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouco dessa trajetória da minha vida. Eu sou fruto do trabalho dos médicos. Eu sou transplantado há 13 anos e 5 meses. E
É 13 anos e 5 meses que eu celebro a minha vida todos os dias que eu acordo de manhã. Qual foi o órgão que tu transplantou? Eu sou transplantado hepático. Sou transplantado hepático. Como é que tu descobriu essa caminhada aí? Eu sempre fui uma pessoa normal. Eu não ia médico e não tinha problema nenhum de saúde. Até que, em determinado dia, eu apresentei uma hemorragia muito forte. Apresentei uma hemorragia, fui parar no hospital, eu fiquei internado, tomei várias bolsas de sangue e o médico já suspeitava que me atendeu. Eu morava no interior, eu não morava aqui em Porto Alegre. O médico suspeitou e chegou e disse assim, olha, agora, depois que tu ganhar alta, eu vou te encaminhar para te fazer uns exames. Aí eu fiz uns exames e comprovou que ele me chamou, disse que eu era portador da hepatite C e me explicou algumas coisas a respeito de que ela é uma doença que ela age silenciosamente e quando ela chega a se apresentar de alguma forma, como sintomas que nem a hemorragia, eu já estava com o meu fígado um pouco comprometido. Um pouco não, bastante comprometido. E aí ele já me encaminhou para me procurar um especialista da área. Aí eu vim para Porto Alegre e andei procurando vários locais que a gente não sabia aonde procurar. Aí era uma coisa nova até para mim, porque eu fiquei apavorado. Eu pensei, eu vou morrer diante da circunstância dessa doença, que foi em 2003, mas em 2002, final de 2002, 2003, que aconteceu isso. Então, ainda naquela época, fui procurar onde eu tinha o recurso, que era no Google. Fui procurar sobre hepatite C. Aí, a informação que tinha ainda era um pouco muito apavorante ainda sobre a doença, né? Mas havia recurso. Então, eu vim a Porto Alegre, procurei um especialista, comecei a fazer um tratamento referente ao vírus C. Comecei, naquela época ainda era interferon e ribavirina. Paulo, pois não. Paulo, eu quero que tu guarda essa história aí onde tu parou. Tá bom. Daqui um pouquinho tu vai continuar ela. Okay. Que o doutor Walter fale para nós agora quais são os tipos de doação que existem essas pessoas que doaram para salvar o Paulo, quais são os tipos de doações que existem, e depois a doutora Carolina falar quais são os órgãos e tecidos que podem ser transportados. Walter, contigo. Muito bem. A gente tem doadores em vida e tem doadores após a morte. Em vida, o mais comum dos transplantes é o transplante de medula óssea, em que a gente ou faz uma transfusão, ou faz punção na crista ilíaca, ou cordão umbilical, se tira algumas células especiais e se implanta em quem, geralmente criança ou adulto jovem, que tenha alguma leucemia, uma doença do sangue que precisa desse transplante. Esse só se faz com doador vivo. Também se faz com doador vivo, eu posso doar um dos meus rins, se eu tiver saúde, para o meu filho, para o meu irmão. Mais incomumente, se pode doar uma parte do fígado, o lobo esquerdo, para uma criança. Excepcionalmente, uma parte maior, o lobo direito, para um adulto. Isso começa a dar risco para o doador, a gente não recomenda. E também, mais excepcionalmente, por exemplo, os dois pais, cada um tira uma partezinha superior do pulmão, o lobo superior, e cada um deles vai para o bloco, vão os dois pais para o bloco junto com a criança e se coloca na criança o lobo do pai e o lobo da mãe, e a criança recebe 2 pequenos pulmões para ela. Se faz só em Porto Alegre, se faz 1 a 2 por ano. É um transplante bem raro, bem mais complexo. Mas, então, o que mais se faz de doador vivo é o de rim. E também o de medula óssea, quando se tem alguém compatível que precisa. E com doador falecido,
Então, nós usamos o doador falecido aqui no Brasil, em morte encefálica, para doação de todos os tecidos e órgãos, que a Carolina vai enumerar. E tem o doador em morte circulatória, o que já parou o coração, que aqui no Brasil a gente utiliza ele basicamente para tecidos, para doação de córnea até 6 horas depois da morte, de pele, de ossos. Mas nos outros países em que tem menos morte encefálica que a nossa, usando uma tecnologia bem mais avançada, esses doadores em morte circulatória podem também doar órgãos, mas nós, nos próximos anos, ainda não vamos fazer no Brasil. O ponto todo da doação, por que morre tanta gente? No Brasil, para teres ideia, morre 1,5 milhão de pessoas por ano. E quantas podem ser doadoras de órgãos que fazem morte encefálica? Em torno de 15 a 20 mil. É 1%. Então, de 100 pessoas que morrem, uma pode ser doadora. E dessas que fazem morte encefálica, 20 a 25% se tornam doadoras realmente. Então, a gente sai de um universo muito grande para um pequeno número de doadores. Doutor Walter, acho que tu está segurando o teu celular, né? Ele tenta ver se tu consegue escorar ele no lugarzinho para fixar ele. Enquanto a doutora Carol complementa, se quiser, aí com o seu conhecimento e avança um pouquinho sobre o que é preciso para ser um doador, dar esse processo aí. Doutora Caroline Salim. Bom, então, para ser um doador de órgãos hoje, além dos doadores em vida, né, são esses que o Dr. Walter comentou, a gente tem os doadores falecidos, né, são aqueles que vêm a falecer no hospital por uma doença geralmente cerebral, ou um AVC, um derrame, uma doença própria do cérebro, ou que tem traumatismos graves no crânio, e com isso acabam evoluindo com morte do cérebro, né, essas pessoas evoluem, então, com óbito, mas têm ainda os seus órgãos funcionantes, né? Esses casos em que a gente tem morte cerebral, pode haver doação de todos os órgãos, né? Coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, além de doação de córnea, pele, ossos, enfim. Então, tudo pode ser doado, né? A análise de quais órgãos vão ser captados, ela é feita num segundo momento. Então, todos nós podemos ser doadores. Quem morre de coração parado pode doar córneas, pele, como o Dr. Walter já falou, e quem morre de morte cerebral pode doar todos os órgãos. Quem vai autorizar essa doação é o familiar daquela pessoa que veio a falecer, né? Um familiar próximo, esposa, os pais, os filhos, irmãos, né? Quem for o representante daquela pessoa, né, naquele momento do óbito, é que vai, então, optar pela doação de órgãos. Doutora, a senhora falou que a pessoa pode doar todos os órgãos, né? Geralmente, uma pessoa que teve morte encefálica e que ela quer doar, quantas pessoas uma pessoa pode salvar ou minimizar a dor? Inúmeras pessoas. A gente tem o slogan do 1 salva 8, né? Que é em função dessa doação de múltiplos órgãos, né? Então, se a gente for pensar, alguém que doa pulmões, doa 2 pulmões, né? Quem doa rins, doa 2 rins, um coração, um fígado. E além de doar esses órgãos que são os órgãos vitais, ainda tem a doação de córneas, de pele, que vão ajudar em algum momento uma pessoa a enxergar, né? Um grande queimado que tem uma lesão extensa de pele poder sair de uma UTI, né? Então, por mais que às vezes, por exemplo, o doador de rim, né? Ele tem uma opção que é a hemodiálise, mas o receptor vai passar conectado àquela máquina 3 vezes na semana, geralmente, durante longas horas, sem uma qualidade de vida. Então, às vezes a gente diz, mas a hemodiálise, né? O paciente que está em hemodiálise tem uma opção de tratamento que não o transplante renal, mas a qualidade de vida que essa pessoa vai ter depois do transplante é incomparável, ela vai ter uma vida normal, né? Enquanto ela perde 3 dias da semana conectados a uma máquina, geralmente fica com sintomas depois, então não consegue desfrutar da sua vida. Né? Perfeito. Eu acho que eu estou com um problema no meu mouse aqui. Paulinho me ajuda aqui. Acho que está um problema no mouse que eu não consigo
mexer aqui, porque eu preciso, inclusive, liberar o som para o doutor Walter. Enquanto isso, Paulo, e essa tua história aí? Tu precisava de um doador? Para onde que tu foi? Como é que foi? O primeiro médico que eu comecei a me tratar foi o Dr. Ítalo de Mama Júnior. Ele é um gastroenterologista. Eu acho que ele trabalha ainda na Santa Casa. Ele me deu a primeira assistência com relação ao tratamento da hepatite C, ao qual eu vinha negativar. E conforme era o meu quadro clínico que eu apresentava, eu fui encaminhado já para entrar na equipe de transplante, onde ingressei numa fila. Na época que eu ingressei nessa fila, ela era uma fila vertical, onde eu comecei lá pelo número quase 300, o primeiro era o número 1. Só que essa fila que existia, ela era meio desumana, porque às vezes o primeiro não tinha necessidade de fazer o transplante, que era a pessoa da vez, né? E enquanto que um que chegava no final estava com um caso crítico, ele acabava falecendo na fila. Aí, nesse meio tempo, foi trocado. Quando eu estava lá pelo número 50 para entrar na vez de fazer o transplante, foi trocado. E aí criar uma nova avaliação, que era pelo estado de saúde do paciente. No caso, é o MELD, né, doutor? Foi uma avaliação que é feita em cima da gravidade das pessoas. Meu MELD era um MELD baixo, dentro do padrão, então não havia necessidade. No momento que eu elevei meu padrão, eu passei já para ser um provável próximo a fazer na fila de transplante. Paulo, eu vou passar a palavra de novo para a doutora Caroline, porque eu estou tentando um problema técnico que eu não consigo liberar o som, mas eu já repasso. Doutora Caroline, assim, uma preocupação pode ver um outro mouse, ver um outro que eu conecto aqui. Doutora Caroline, o que as pessoas muito falam é tipo assim, que às vezes a família não quer doar por causa como é que vai doar córneas e na hora ali do caixão vai deformar a pessoa e etc e tal. Qual é a orientação que você dá à família quando a família está com essa preocupação? Na verdade, o transplante, ele não impede nada a cerimônia que a família vai ter depois da perda ali, do óbito daquele familiar, né? O velório ou a cerimônia, ela é feita da mesma forma. Existe ainda, assim, uma dúvida das pessoas sobre caixão lacrado. Isso não é verdade. As pessoas podem ver né, o corpo do seu ente naquele momento. Não fica nenhuma deformidade. Então, é feita uma cirurgia para a captação dos órgãos e é feita a correção, né, da pele, da cirurgia em si, né, curativo, e a roupa cobre ali a cicatriz, né, o que ficou ali de marca do procedimento. Então, muitas famílias até questionam se precisam expor isso, que o seu familiar foi doador. E não há essa necessidade, justamente porque não fica nada aparente. Mesmo quando há doação de córneas, as pessoas têm dúvidas em relação ao olho, não fica nada aparente, é tudo feito interno no olho, né? Então não impede nenhum tipo de cerimônia. Tá. Eu queria só um pouquinho. Eu acho que tem que tirar o outro conector, deixar só esse. Esse aparece. Tem que tirar os demais. Vê, vai tentar aí. Doutor Walter, aqui deu, tá bom. Doutor Walter, eu gostaria que o senhor contribuísse conosco aqui, porque tem toda assim a questão de buscar o órgão. Né? Acho que o senhor está com a mão na frente um pouquinho. Isso, tá. Melhorou agora. Tem toda essa preocupação, tipo assim, a família pretende, né? Como é que faz? Como é que vai lá? Quem é que autoriza? Como é que se dá essa captação do órgão? Muito bem. E
Carolina sabe muito bem disso, porque ela é uma das pessoas que trabalha nisso e são fundamentais. A gente tem doadores nos locais em que tem intensivistas e emergencistas envolvidos. E eles são os que dão o início do processo. Começa sempre numa emergência, numa UTI, até excepcionalmente numa UPA, num paciente que, como a Carolina falou, que teve um problema cerebral. Paciente que teve um derrame, que teve um trauma craniano, que teve um tumor no cérebro. Essas pessoas entram em coma. E se o coma evolui para coma mais profundo possível, que é o coma que não tem resposta nenhuma, e para de respirar e vai para o respirador, se abre a possibilidade de que essa pessoa esteja evoluindo para a morte encefálica. Então, se faz uma bateria de exames, um médico, geralmente um intensivista que está de plantão, ou emergencista, faz uma bateria de exames neurológicos clínicos para ver se não tem nenhuma reação. Se não tiver nenhuma reação, espera pelo menos 1 hora e um outro médico, também extremamente qualificado, que tenha certificação para fazer esse tipo de diagnóstico, repete todos esses testes. Se continua não tendo nada, se faz um exame de imagem para documentar essa morte. E esse exame, então, pode ser um ecodoppler, uma angiografia, uma cintilografia. Então, com esses 3 exames e o intervalo de 6 horas antes de observação, se fecha um diagnóstico de morte encefálica. A pergunta é assim, mas como é que uma pessoa, por que a pessoa evolui para a morte encefálica? O que acontece? O que acontece para a pessoa fazer uma morte encefálica é que quando tu tens, digamos, bate o carro, leva um tiro e sangra ou tem um edema dentro do cérebro, a calota craniana que nos protege é quem vai nos prejudicar. Porque se eu sangro, para onde que vai meu sangue que está sangrando dentro do cérebro? Porque ele levou um tiro, bateu a cabeça e rompeu uma artériazinha, uma veia no cérebro. Esse sangue vai começar a se acumular. No momento que ele aumenta de volume, ele não pode expandir, a calota craniana não expande, começa a comprimir as artérias e começa a aumentar a pressão dentro do crânio. E quando essa pressão dentro do crânio, que se mede, coloca um catéter e mede, ela é maior que a pressão arterial, o sangue não vai do coração para o cérebro e é por isso que a pessoa morre. Então, hoje, o pessoal faz, quando está evoluindo, abre um pedaço da calota, faz uma craniotomia para descomprimir. Mas, muitas vezes, não dá tempo, e aí, quando essa pressão é muito alta, leva à morte dos neurônios. Quando os neurônios morrem, a pessoa não respira. E não respira para bater o coração. Só que já está no respirador. Então, o respirador mantém a respiração, isso faz com que o coração continue batendo por algumas horas, até que se faça o diagnóstico de morte. Aí, no momento que se faz o diagnóstico de morte, o plantonista, ou o médico assistente, chama a família e comunica. Foi feito tais exames, está confirmada a morte encefálica. Não tem problema. E chama o pessoal que a gente chama os coordenadores de transplante, ou o pessoal da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que nós temos em todo o Estado bem distribuído, que vão entrevistar a família, conversam, explicam tudo, se põem à disposição e discutem a doação de órgãos. Sempre é complicado. E é uma encefálica essa, não é a morte da nossa avó de 95 anos que descansou. É uma morte inesperada, trágica, sofrida, dolorosa, de alguém que há 2 ou 3 dias estava normal. É uma criança que é atropelada, é um rapaz de 20 anos que bate a moto, é alguém de nós que leva um tiro no assalto, ou está trabalhando e tem um derrame. Então, não é uma morte de uma pessoa que está sofrendo e descansou. É uma morte totalmente... E isso torna a família muito atrapalhada. Então, por isso, todas as campanhas se dizem assim, avise sua família se quer ou se não quer ser doutor. Porque aí tu tira essa responsabilidade da família de decidir. Perfeito. Doutora Carol, o doutor Walter falou ali do intensivista, o cara que vai detectar e a pessoa que já vai falar com a família. Eu acho que ele mais ou menos entrou na tua área, né, doutora? Como é que se dá essa situação difícil de informar para a família
que vai perder o seu ente querido e pedir para eles que deem os órgãos, além de se despedir, que permitam que os órgãos deles sejam retirados. Isso é muito difícil, doutora Carolina. Com certeza, a gente sempre acaba tendo algum sofrimento, porque a gente se compadece, né, com aquela família que está naquele momento de dor. Mas o que se faz é, quando chega um paciente numa situação tão grave, a gente já consegue imaginar essa evolução, né? Depois de ter visto tantos casos, a gente já consegue imaginar isso. Por mais que seja uma evolução trágica e que a gente tenta de todas as formas com que haja tecnologia impedir essa evolução, a gente sabe que ela pode ocorrer. Então, nesse momento, a gente já começa a trabalhar com a família e prepará-la para que a gente possa ter, né, esse evento. A gente explica. É a família que decide, doutora. É a família que decide. Então, nunca a gente vai conversar sobre doação de órgãos antes de ter realmente um óbito, né? Só é doador quem já faleceu. Mas nesse momento, quando a gente identifica que existe o risco, a gente já comunica essa família. A gente tem que trabalhar sempre com a maior verdade, por mais dolorosa que ela seja. Então, o que eu sempre gosto de explicar para a família é que existem duas formas de morrer. Ou a gente morre porque o nosso coração para, ou a gente morre porque o nosso cérebro para. E a morte de coração parado é uma morte que a gente está acostumado a ver, né? A gente olha para aquele familiar, para aquela pessoa que a gente conhece e vê a pessoa ali pálida, gelada, sem nenhum sinal de circulação sanguínea. Então as pessoas estão acostumadas a identificar isso. A morte cerebral se torna uma morte mais difícil da família entender, porque, como o Dr. Walter falou, a oxigenação é mantida, a circulação é mantida através daqueles aparelhos, né, que estão fazendo o coração bombear o sangue, estão oxigenando o sangue. Então, a família muitas vezes tem essa dificuldade de entender e nos diz, mas doutora, como é que ele está ali, quentinho, né? Parece que ele está vivo. Então, antes de ocorrer a morte, a gente explica o que é o coma, explica que isso pode ocorrer uma evolução trágica, que é a morte do cérebro, e explica o que é a morte cerebral. Quando há, então, a suspeita de que esse paciente já tenha falecido e a gente começa todos esses testes neurológicos, a gente vai informando esse passo a passo à família. E a família acompanha durante essas horas, então, o nosso diagnóstico depois de cada exame. Nós temos também uma equipe de psicologia, né, que nos ajuda a dar apoio para a família nesse momento. Mas, claro, quando a gente fecha o diagnóstico e tem que dar essa informação, realmente é um momento de muita dor, né? E a gente tenta acolher a família com todo o nosso carinho ali naquela situação. Depois de diagnosticado... Nesse momento, doutora, tu é mais psicóloga do que médica, é isso? Eu acho que o que a gente tenta nesse momento é ser humano, né? Eu acho que, exato. Claro que a gente estuda, né, durante a vida médica e os psicólogos durante a vida de formação deles também, para tentar alguma técnica de acolhimento, mas eu acho que nesse momento o nosso sentimento ali como ser humano é o que mais acolhe. É o que a gente se doa, né, para acolher ali aquela pessoa, aquela família. Então, doutora Caroline, tu já falou para a tua família que tu é doadora? Sim, na minha casa a gente conversa sobre isso. Eu tenho uma filha que tem 9 anos, que sabe o que é doação de órgãos, acompanha alguns casos, já conversamos. Ela tem poder de decisão para ser ou não doadora, né? Informa isso. E eu acho que esse é o momento em que a gente tem que se preocupar realmente em acolher aquela família, né? Não é pedir o órgão, pelo contrário, é um direito da família a doação de órgãos. O que a gente vai oferecer após o diagnóstico do óbito é o direito que eles têm à doação, né? E realmente é um gesto de amor ao próximo nesse momento, porque é um momento de dor deles, né? Nós temos agora a doutora Caroline, doutor Walter e nosso amigo transplantado Paulo, mais de 50 pessoas nos ouvindo. Eu queria desafiar os internautas, se vocês são doadores, coloquem aí o comentário, avisem a família de vocês. Olha, estou avisando a minha esposa, meu filhinho Daniel e minha filhinha Rebeca, eu sou doador, viu? Eu sou doador, é isso que eu quero. Não fiquem se fazendo depois que eu quero continuar vivendo, batendo meu coração no coração de outro. Tá bom? Estou avisando vocês. Obrigado pela participação de todos os internautas aí.
Olha aí, gente, muitos comentários, muitas felicitações pelo trabalho dos doutores e felicidades para o Paulo. Agradecendo a todos vocês aí, gente, que estão falando para nós. O assunto ele requer muito tempo nosso, e a gente só tem 1 hora, nós já passamos, nós começamos a segunda metade já do nosso programa. Então, eu queria, assim, saudar algumas pessoas que geralmente não dialogam conosco. A Cláudia, a Andriata, aí, ó, muito obrigado pela participação. A Ritiele, obrigado, Ritiele. Olha, a Sandra Marisa, que foi a grande articuladora dessa live. Inclusive, já aprovamos ontem na Câmara de Vereadores a Semana Municipal de Conscientização da Importância da Doação de Órgãos. Foi aprovada à unanimidade uma lei que foi trabalhada e pensada pela Sandra Marisa. Obrigado. Olha aí, pessoal, assim, eu infelizmente não posso ler o recado de todos vocês, são centenas. Um abraço para a Grazi Barcelos, querida, um abração para ti. Obrigado a todos que estão, a Tânia Santiago, várias pessoas aí da área da saúde. Adriana Colber, obrigado aí pela participação de vocês. A Márcia Camargo. Olha aí, gente do céu, eu estou passando de 10 em 10, assim, sabe? Tanise Solon, um abraço para ti, minha querida. A Soila, a Silvana Azevedo, a Ledir Garcia, olha aí, ó. Acho muito lindo o ato de doar, é verdade. Eliette Rodrigues, a Nani Paré, acho que a Nani é a primeira vez que dialoga conosco aqui. Muito obrigado por vocês estarem dando incentivo a esse tipo de trabalho. Gente, mesmo que seja um doador, se tu não avisar para tua família, teus órgãos não vão ser doados. Então, a família tem que concordar na hora. Então, para ela concordar, tem que avisar agora, para que outras pessoas possam ser felizes. E é por isso que eu queria que o Paulo falasse. Paulo, quando disseram para ti que tinha um doador para ti, Paulo, como é que foi essa notícia, Paulo? Olha, eu passei quase 5 anos doente, desde o início que eu soube até o momento de fazer o transplante. E a minha perspectiva... 5 anos, quase 5 anos, foi 4 anos e pouco. Então, nesse processo, a coisa que eu mais queria era fazer o transplante. Aquilo era a única saída que eu tinha em mente. Mas, quando determinado dia, foi no dia 23 de abril de 2007, às 5 horas da manhã. Não esqueça a data. Paulo. Sim. Neste dia, quando eu recebi a notícia, 5 horas da manhã, me ligou o médico do hospital do Dom Vicente Scherer, o qual ele me falou que o hospital dispunha de um órgão para doação que era compatível com a minha pessoa. E se eu queria fazer o transplante. Aí, naquele momento, eu confesso que eu tomei um choque muito grande. Que eu esperava tanto e chegou na hora, me bateu um medo muito grande. E essa situação, assim, eu cheguei assim, não, eu vou fazer. Mas, ao mesmo tempo então o senhor pega e venha para o hospital o mais rápido que o senhor puder. Eu já tinha sempre uma mala pronta com minhas roupas, tudo, material, pijama. Tu ficou com essa mala pronta durante 5 anos, Paulo? Sim, no início, no início do processo da doença, quando eu apresentei a primeira vez uns sintomas que me levou a ter que baixar ao hospital, ele era muito esporádico, a minha ida ao hospital para ter que baixar. Depois de um certo tempo, o meu estado foi se agravando e eu passei a ser visita em casa. Eu passava uma semana em casa, uma semana no hospital, 10 dias no hospital, 10 dias em casa. Paulo, Paulo, eles ficavam te avisando, tu tá na fila tal, já tem tantos na tua frente, tem esse... Não, só tem que esperar. Não, o meu estado, quando se agravou, ele começou a se agravar no início de dezembro de 2006. Aí eu tinha um nódulo no fígado, que ele começou ele eclodiu, começou a crescer de uma forma muito rápida.
Nesse momento, a doutora Maria Lúcia, ela esteve no meu quarto que eu estava, e ela me disse que o meu estado eu passei meu MELD acima do número que era computado já para fazer o transplante, e que eu já estava na fila próxima, seria o próximo a fazer o transplante de acordo com o órgão, se fosse compatível comigo. Durante eu aguardei, desde que eu soube, foi em fim de fevereiro, mais ou menos, eu guardei um mês e pouco, 2 meses mais ou menos, até ser chamado. Mas era uma ansiedade muito grande, né? Porque cada dia que passava depois, como eu já estava ficando cada vez mais debilitado, né? Paulo, segura a tua história um pouquinho que tu vai continuar. Algumas perguntas aqui, doutora Caroline. Nesse período de pandemia, as doações diminuíram? E também para o doutor Walter aqui. Minha mãe tem 73 anos e ela quer saber se pode doar. E a terceira, para vocês vão ter que juntar essas perguntas aqui. Ó. Por que somente a família pode autorizar? A Kedma Brown, ela pergunta por que eu não posso ter uma carteirinha, algum registro para dizer que sou doador? E aqui, ó, o ex-deputado Nelson Metalúrgico, parabéns. Olha aí, ó, manda um link pro deputado aí para ele entrar no ar e dar os parabéns para esses médicos aqui que passam dia a dia chamando as pessoas que nem o Paulo para ganharem vida de novo. Doutora Caroline e doutor Walter, eu queria que vocês misturassem aí essas perguntas. Quem pessoa com 73 anos pode doar? Por que eu não posso ter uma carteirinha? E mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que já teve problema de rins, que já teve essa doença nos rins e se curou, se ela pode ser doadora. Meus doutores amados, com a palavra primeiro o doutor Walter. Muito bem. Com relação à queda na doação, 2 aspectos. No Brasil, a gente sempre teve entre 40%, 44%, 43% de não autorização da família, de negativa. E tem um determinado número de diagnóstico de morte encefálica. Com a pandemia, isso começou a crise lá no Nordeste, Norte, caiu muito a doação, pararam as equipes de transplante e nós continuamos aqui praticamente normal até maio, junho, e começamos julho com os problemas. Na prática, para resolver, é assim, houve uma diminuição do número de mortes encefálicas, diminuiu o número de acidentes de trânsito fatais, diminuiu o número de tiros, diminuiu o número, inclusive, de pessoas que fazem o derrame e não iam para o hospital ou estavam lotado por Covid. Então, o número de pessoas em morte encefálica diminuiu. E o que é interessante, talvez por toda essa comoção dessa doença, as pessoas ficaram mais solidárias. E a negativa, que era 42, 43, 44, caiu para 36 pela primeira vez. Nós tivemos no Brasil abaixo dos 40. Então, a queda não foi maior na doação, porque mais famílias doaram, tendo menos potenciais doadores. Mas houve uma queda nos transplantes em torno de 35% a 40% no Brasil. A segunda pergunta era a idade. Você tem 63 anos. Eu vou te dizer, em 2012, eu fui no nosso ambulatório, eu não faço a rotina, eu fico mais na minha sala, mas eu fui lá conversar com o meu pessoal, e aí tinha um senhor de 86 anos com a filha, que ele foi lá para ver se ele podia entrar em lista. E eu perguntei para ele se ele queria fazer o transplante. Queria, ele tinha um neto que morava relativamente longe, ele queria visitar e tinha que fazer diálise 3 vezes por semana, era difícil, ele queria fazer. Aí eu mandei investigar e ele tinha saúde, ele entrou em fevereiro, foi janeiro de 2012. Em fevereiro de 2012, ele entrou em lista. E em agosto de 2012, ele estava com 87 anos já, ele fez em julho, e foi chamado, eu brinco que ele recebeu o rio de uma criança de 72. Eu tenho as fotos com ele no ano passado, até outubro, quando eu encontrei ele lá na Santa Casa, com função do rim absolutamente normal, já com 8 anos, naquela época era 7 anos, pouco, agora já está com 8 anos do transplante, só que ele não vai mais agora lá, porque só faz por telefone e manda os exames, para a gente não deixar ele no hospital, mas está muito bem, 8 anos, já com 94 para 95 anos.
Então, não tem mais idade para receber ou para doar. Esse é o ponto. E a outra questão era... A outra questão é, por exemplo, a pessoa não pode ter uma carteirinha para ser doador, você não quer saber se a família vai utilizar ou não. Ela é doadora e pronto. Eu quero cumprimentar quem levantou isso. É uma batalha que eu tenho já há alguns anos, porque nós tivemos no Brasil de 97 até 99, mas era obrigatório. Tu tinhas obrigação de colocar doador ou não doador. Isso está errado. Tu não pode ser obrigado a nada. E tinha no Pará, 94% das pessoas colocaram não doador. Chegavam lá na polícia para fazer a carteira, ou dizer assim, o senhor é doador? Eu não sei que parte de não doador para não se incomodar. Então, isso não era lógico. O que é correto, e é de acordo com o nosso Código Civil, é nós mudarmos esta lei e dizer assim, se eu quero ser doador, eu me inscrevo como doador. Se eu não tomar essa decisão, a família decide por mim. Ela tem toda a razão. Isso é o melhor sistema. É um sistema que se usa no Canadá, nos Estados Unidos. A pessoa decide em vida e se a pessoa não decidir, a família decide. Mas eu não posso fazer uma campanha e te pedir para assinar na rua. Tu tens que ir, pegar um táxi, pegar um ônibus, ou ir caminhando até lá na Secretaria de Saúde ou no hospital, assinar na presença de 2 testemunhas e isto vai... para o Poder Judiciário, que tem um plantão permanente, e fica lá. E toda vez que tem uma morte encefálica, a Carolina pede para alguém ligar para esse lugar, e eles vão dizer assim, não, o seu João da Silva assinou que é doador, vou mandar a cópia para vocês aí, nesse momento, do documento dele que ele é doador, comunica a família que ele é doador. Obrigado. Eu queria só falar... Nelsinho, muito obrigado por entrar na nossa live, estar assistindo. Que honra, meu irmão. Tu que foi deputado aí por 8 anos e é um cara que trabalhou muito na área da saúde, na comissão. Nós temos aqui os médicos transplantados, tu vê? Queria que tu desse um alô para nós aí, essa importância de ser doador, e já quero que tu diga para a tua família aí se tu é doador ou não também, ó. Olha, boa noite, vereador Emílio. Primeiro, deixa eu agradecer, eu estava acompanhando essa live agora, desde o início, as falas aqui da doutora Caroline e do doutor Walter, me emocionei com a fala do Paulo, e aí eu recebi o convite para entrar, muito obrigado, eu rapidamente, né? Bem-vindo, rapaz. Quero registrar aqui que na minha casa aqui nós falamos muito sobre isso, tá? Tanto eu, minha esposa, meus filhos aqui, nós falamos sobre esse tema de ser doador, e porque isso do meu ponto de vista, é um ato de solidariedade, é um ato de amor e de profunda solidariedade com o outro, com o semelhante, né? com um irmão nosso que, porventura, possa estar necessitando. E aqui se debate sobre isso. Eu entrei, vereador Emílio Neto, para parabenizar. Eu acho que é muito importante, né, ampliar esse debate, como o doutor Walter estava chamando a atenção, né, e fazer o debate do ponto de vista correto. Porque eu acompanhei, doutor Walter, esse debate lá do Nordeste, do Norte e Nordeste, né, que as pessoas lá induziam, olha, então diz que não para não se incomodar. Né, quando as pessoas iam responder se era um doador ou não, quer dizer, um equívoco também, né? Agora, isso exige também que o Estado brasileiro, né, o Ministério da Saúde, tenha um papel ativo também no esclarecimento, na educação, né, na orientação, para que as pessoas percebam, né, a dimensão desse ato, né, a grandeza desse ato, e que cada um doador pode salvar a vida de mais 3, 4, eu não sei qual é o limite, mas muitas pessoas, não é? Então eu só entrei aqui, desculpe me meter nessa transmissão de vocês, né? Que, aliás, quero agradecer o convite, né? É bem-vindo. Tá bem? Muito obrigado, vereador Emílio, parabéns, doutora Caroline, parabéns, doutor Walter, né? Bom, Paulo, torcendo por ti, Paulo, que legal que tu também, né? Também foi testemunha desse gesto de amor, né? Que coisa boa, né? E aqui de público, né? Sou doador também, viu, vereador Emílio? Tá bom? Um abração, Nelsinho. Um abraço, obrigado, hein? Bom, até mais, meu querido.
Doutora Carolina, eu gostaria que a senhora, nós aproveitar essa situação aqui, porque uma pessoa com 73 anos, ela pode ser doadora? E também, assim, doutora, está aqui perguntando para nós a Paula Canani. Doutora Caroline, para doação de medula óssea, precisa estar castrada em algum hemocentro? Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sim, para doação de medula óssea, a gente faz uma coleta de sangue. Na verdade, a pessoa, para ser doador e ficar cadastrado lá como doador, né, ela não vai coletar a medula óssea, ela faz uma coleta de sangue, uma coleta simples, né, de amostra venosa, e aí fica lá no banco. Oi? A coleta de sangue é no braço. Isso, como qualquer exame sanguíneo, né? Esses dados ficam armazenados lá nesse banco de dados, né? E a partir do momento, então, que tiver uma pessoa com necessidade que seja compatível, o banco onde tem os dados vai acionar para que o doador possa ser chamado, então, para doação. Uhum. Doutora Carolina, tu trabalha aqui no hospital, no HU, né? No pronto-socorro de Canoas. Pronto-socorro. Ali, se a família disser que é doadora e tudo mais, ali mesmo eles fazem a coleta dos órgãos? É ali mesmo ou vai para algum lugar? Sim, é ali mesmo. Então, a gente acolhe a família, né? A partir do momento em que a família opta pela doação, é feita uma documentação, a gente comunica a central de transplantes, que é onde existem as listas, né? É uma lista, então, única, uma lista onde todos vão ter o mesmo direito a receber esse órgão, né? E a partir do momento em que essa central detecta quem é compatível a receber o órgão, as equipes, como a do Dr. Walter, captam o órgão no nosso hospital e levam então para o hospital onde vai ser feito o implante do órgão, né? A captação é feita no próprio hospital, no HPS de Canoas. E aí depois, então, esse corpo é liberado para a família. Vejam só, hein? A doutora Caroline detecta a morte cerebral, eles fazem a captação do órgão, a equipe do Dr. Walter vai lá, coleta, leva, transplanta e o resultado é o Paulo. Quantos anos, Paulo, tu já é transplantado e tem qualidade de vida? 13 anos. 13 anos e 5 meses. Nossa, que bênção, Paulo. Olha, como é bom saber que a medicina, e agora mais do que nunca, né, os médicos e todos os operadores aí na área da saúde são os nossos salvadores, porque enquanto a gente se protege em casa, eles estão nos locais mais perigosos, que são os hospitais. Queremos, assim, de público, agradecer a doutora Caroline Salim, doutor Walter. Vocês são os nossos super-heróis, vocês são os nossos guerreiros, lutadores, os nossos atiradores de elite. Muito obrigado, porque vocês estão ali nos hospitais salvando vidas e dando a chance de pessoas que nem o Paulo aí ter qualidade de vida, ter vida, né? Não é nem só qualidade, é ter vida mesmo. Paulo, nós temos 10 minutos para concluir a nossa live. Eu queria que tu desse as tuas considerações finais sobre esse assunto aí em 2 minutos. Tá ok. Assim como eu, o paciente receptor que recebe o órgão doado, nós temos como maior benefício a qualidade de vida que a gente recupera e o aumento dela também. Ainda é muito pouco o número de órgãos doados em proporção à fila de espera, que está sempre crescendo. Por isso se faz tão necessário, tão importante termos a oportunidade de se falar sobre doação de órgãos, esclarecer, estimular e incentivar cada vez mais. Muitas pessoas apenas ouvem falar de transplante, outras têm um amigo de um conhecido, mas não espere você ter um ente querido com um problema dessa natureza para se unir mais nessa luta pela vida. Apenas o mês de setembro é dedicado pelos meios de comunicação de massa para se falar sobre doação de órgãos. Vamos mudar essa mentalidade, nos engajar em uma luta o ano inteiro. Atualmente, a medicina com relação a transplantes está muito eficiente. Profissionais altamente qualificados, equipamentos avançados, medicamentos de ponta, mas, apesar de toda essa evolução, de que pouco adianta se falta o principal, o órgão concebido através da doação. É verdade.
ainda morrem muitas pessoas na fila de espera. Temos que nos conscientizar e conscientizar a sociedade em um todo para que ser doador se torne um fato natural em todos os aspectos. Unidos, podemos acabar de vez com a fila de espera. Senhor Emílio Neto, vereador da comarca de Canoas, sempre engajado pelas causas sociais. Agradeço a oportunidade de participar dessa live e, de alguma forma, poder contribuir para essa nobre causa que é a doação de órgãos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Paulo, por esse teu depoimento, por esse teu engajamento. Nós vimos que tu foi beneficiado e tu agora quer beneficiar outros, né? Muito obrigado. Com certeza. Doutor Walter Garcia, esse homem que pega órgãos de alguém que não vai precisar e coloca em alguém que vai precisar. Se tu tivesse 3, 4 minutos para fazer um apelo, tem lives nossas que impulsionadas têm um alcance de 10 mil pessoas. Se tu pudesse dar um recado para essas 10 mil pessoas, o que tu diria? Eu diria assim, esse processo de doação e transplante, ele é uma avenida de 2 mãos. E a gente não sabe se estará na mão desta ou nesta mão, se estaremos numa fila ou estaremos com um familiar evoluindo para a morte encefálica. Então, se eu quero que o meu filho, se precisar, receba, por que eu não vou doar os meus? Isto é uma corrente. Eu estou fazendo um investimento doando os órgãos dos meus familiares, para que os meus familiares, quando precisarem, alguém pense neles. Eu estou doando, eu estou pensando nos meus familiares. Isso é assim, se te resumir nisso. Mas só, Paulo, te dá uma notícia, assim, a tua doença, e quem tiver essa doença que tu teve, que evoluía sempre para transplante, que era a causa mais importante de transplante de fígado, era a hepatite C. Hoje nós temos, já está disponível no Ministério da Saúde para todos os nossos brasileiros, medicamentos altamente eficazes. Eles curam mais de 97% dos casos, um comprimidinho por um mês. Então, esta é uma doença que cada vez mais nós temos pessoas não precisando de transplante para essa doença. Então, além de nós trabalharmos para ter mais doadores, nós temos que trabalhar também para evitar que as pessoas entrem na fila tendo saúde. Então, isso é importante passar para todas as pessoas. Se alguém descobrir que tem hepatite C, tem que ir no posto de saúde e marcar consulta com o hepatologista, porque eles vão dar essa medicação. E é fornecida gratuitamente e evita que vai ser hepática. Isso é importante, que é o outro lado. A gente tem que ter mais doadores, se entrar menos pessoas em lista porque ficaram boas, é melhor. E eu te agradeço muito. E estamos sempre à disposição lá na Santa Casa, para o que precisar. Agradeço a Carolina pela excelente apresentação dela, fico muito contente. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Walter. Doutora Caroline, com essa simpatia, hein, doutora? Simpatia. Eu espero não te encontrar muito no HPS, lá, tendo que doar. Mas eu vou, se fosse acontecer, deixa a doutora fazer os serviços dela. Minha querida, muito obrigado pelo teu trabalho. E se tu tivesse assim, esses minutos para falar para as pessoas e fazer esse apelo da importância da doação de órgãos, o que tu falaria nesses 3 minutos agora restantes do finalzinho da nossa live? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês e me colocar à disposição para o que eu puder ajudar. Quem tiver dúvidas pode me procurar. Eu acho que a doação de órgãos, além desse ato de amor, que é o que maior define a doação para mim, e como o doutor Walter falou, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Como ser humano, nós gostaríamos de ter a oportunidade de ter uma nova vida ou de alguém que a gente ama ter uma nova vida. Então, por que nós não fazermos esse ato de amor pela vida do outro, né? Todos nós podemos salvar vidas nesse momento, não só o médico, o enfermeiro, né, o profissional de saúde que está ali na beira do leito, mas a família que está doando é quem está salvando a vida
de quantas pessoas, né? Eu gosto de compartilhar uma história que foi a história que mais marcou os meus anos aí com a doação de órgão, que foi de uma mãe de um menino de 12 anos que caiu de bicicleta, teve uma lesão no fígado, na verdade, por trauma na bicicleta, mas em função do sangramento, o cérebro acabou evoluindo com morte. E quando eu fui conversar com ela era da área da saúde, e ela já sabia o que estava acontecendo. E eu não sabia como dizer naquele momento para ela que o filho de 12 anos ia acabar falecendo. E ela pegou na minha mão e me disse assim: doutora, ele era um menino muito bom. Ele doava todos os brinquedos dele. E eu não tenho dúvida que nesse momento ele ia querer doar os órgãos para salvar a vida de alguém. Isso, naquele momento, me deu energia para continuar ali trabalhando, né, e acolhendo aquela família. Então, realmente, não existe um ato mais nobre do que esse da doação no momento de dor. Doutora Caroline, nós acompanhamos essa história do Vitinho, da mãe. A mãe já esteve na Câmara de Vereadores dando esse depoimento. Foi muito comovente. Eu não conseguia falar, caí em lágrimas, porque a mãe, o ato dela, né? Eu vendo tu falar, eu já me emociono. O ato dela olhar para ti e dizer que ele doava os brinquedos e ele doaria, isso é o resumo mesmo do ato da doação, de ser um doador, né? De dar, exatamente. Então, assim, doutora Caroline, muito obrigado pela sua disposição. Tu, doutor Walter, assim, eu sei como é que são as agendas de vocês. Inclusive, quando eu liguei, assim, uma meia hora antes de começar a live, a doutora Caroline ainda estava com a roupa do hospital. No hospital, né, doutora? Eu vi no fundo lá, a doutora, né, foi ali, saiu do local, acho que está em casa no momento, eu não sei, né? Ela daí saiu para atender. Eu fico muito feliz pela disposição de vocês em falar sobre isso, e eu vejo que vocês não são apenas médicos que militam na causa, vocês são apaixonados pela causa. Como é bom, né, Paulo, ter pessoas assim, né? É esse tipo de profissional que salva a gente e os filhinhos da gente, né? E é por isso, gente, eu termino essa live dizendo para vocês: avisem os familiares de vocês, vocês são doadores. Todos, e o doutor Walter tem razão, nós precisamos modificar isso, né? Trabalhar para que seja o ato de doação seja um ato voluntário. E aqueles que não queiram doar, então, pediram para que a gente possa permitir que as pessoas tenham essa declaração pública, né, a ponto de consultar, né? Até porque, se a gente tiver isso, é muito importante, porque a decisão da família se torna uma decisão mais tranquila, né? Porque, como é difícil a família decidir, e às vezes tem toda essa maturidade naquele momento, né? Por isso, o papel ali dos médicos, assistentes sociais, psicólogos, de convencer. Eu estou muito, muito feliz em ter dividido essa tela com vocês, Paulo. Tu estás expondo a tua vida aqui, como gratidão por esses médicos, doutora Caroline, doutor Walter. Vocês representam os milhares e milhares de profissionais da saúde que estão lutando pela vida. Muito obrigado a todos vocês. Eu me despeço agradecendo. Gente, hoje vocês sabem que a gente não conseguiu dar atenção às internautas, mas nós vamos lá depois responder para vocês todas as perguntas e os encaminhamentos. Uma boa noite para vocês e continue, meus amados médicos, a salvar vidas, e continue, Paulo, dando o teu depoimento na tua vida. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.